Vamos à aula de propagação aí, final aí da parte de semente, que é dormência e tratamento de semente. Então nós vimos aí até o armazenamento, algumas dessas sementes podem alterar esse processo, a facilidade de germinação ou não, né? Mas vamos a alguns conceitos para a gente entender um pouquinho o que seria a dormência. Então, a dormência, na verdade, é um estado de repouso fisiológico em que a semente, em função da sua estrutura ou composição química, possui um ou mais mecanismos bloqueadores da germinação. Isso significa o quê? Que se você vai fornecer todas as condições necessárias para a germinação, ou seja, água para ser absorvido, luz, se for necessário, temperatura, né, para que ela germine e mesmo assim não vá ocorrer a germinação. Tá? Então, nesse caso, forneço tudo e coloca a semente para germinar e não germine, pode ser um caso, então, que nós chamamos aí, algum mecanismo está bloqueando essa germinação. Então, esse mecanismo, isso aí que nós chamamos de dormência, então, de semente. Existe às vezes a gente pode entender também e confundir com quiescência. Então, quiescência, na verdade, é quando falta alguns dos componentes necessários para a germinação. Por exemplo, eu forneço água, mas a temperatura está inadequada, né? Ou tem a temperatura, né? Ela está no momento, não tem dormência nenhuma, no entanto, ela não germina. A semente está prontinha, mas está faltando um dos fatores básicos lá para que ela inicie a sua germinação. Então, isso aí nós chamamos de quiescência. No caso da dormência, a gente vai fornecer todas as condições necessárias e mesmo assim ela não germine, né? Que a gente estudou aí na aula passada, tá certo? Todo aquele processo. Então, a gente fornece e por alguma coisa não vai ocorrer a germinação. Então, para a planta, por que tem dormência? Na verdade, às vezes é um mecanismo, né, que a própria natureza selecionou para que aquela planta consiga sobreviver naquele local. Por exemplo, se você tem um local onde, por exemplo, a semente de pêssego, a semente cai, o fruto é colhido, vamos supor, na região sul do Brasil, no extremo, na parte mais fria. Né? Então, ou na Europa, nos locais que neva bastante. Então, você colhe, no caso aqui do hemisfério sul, colhe o pêssego em dezembro. Essa semente cairia no chão, começaria a germinar e logo depois nós teríamos uma planta sem estrutura de resistência, que até que ela germinaria e começaria a desenvolver sistema radicular, viria então a neve, e essa neve mataria essa planta. Então a planta normalmente precisaria de um período maior de tempo para ela desenvolver. Então nesses casos, essas sementes, é importante que ela não caindo no fruto, né, ela não venha germinar naquele momento. Às vezes a planta do cerrado, a mesma coisa. Então nós temos aí um fruto, né, que é colhido aí, por exemplo, em janeiro, fevereiro. Essa semente cairia no chão, começaria a desenvolver. Depois nós temos aqui na questão do cerrado um período de 6 meses sem chuva. E essa planta também não sobreviveria a essa aridez, né, de solo ou falta de água durante isso, porque ela não tem reserva suficiente, ela não tem um mecanismo de proteção, ela não deu tempo, né? Então ela não tem um sistema radicular profundo suficiente para sobreviver naquele período. Então ela também precisaria que ocorresse a germinação num período, né? Que eu tivesse um período para que ela cresça o suficiente e forme essas estruturas. Então essa semente normalmente ela só germina no ano seguinte. Né? E para que ela passe esse período tranquilamente, ela cria esses mecanismos aí de sobrevivência, né? E alguns deles até permanece, ajuda também, que é no mecanismo de longevidade. Normalmente as plantas que têm, né, sementes que têm dormência, essa semente normalmente pode ser guardada por um período bem maior também.
porque as condições são adversas. Se a semente não germina nesse ano, pode ser germinar o ano que vem, ou daqui 2 anos, daqui 3 anos. Ou seja, eu tenho durante o tempo, durante os anos, uma reserva de semente no solo, que permitiria que essa espécie não entrasse em extinção. Então, essa característica de dormência ela é importante para se manter. E alguma dessas plantas, às vezes, tem um ano, né, que as condições são inapropriadas, a planta nem produz a semente. Nós chamamos plantas bianuais. Então, eu precisaria sementes, né, que permanecessem ali no solo, sem germinar, por um período maior para recuperar áreas, por exemplo, que uma planta morresse por um raio ou qualquer condição adversa ali. Tá certo? Então, esse mecanismo de dormência ele é importante para as plantas, né? Durante a permanência de uma espécie numa determinada região. Então, é um mecanismo importante na natureza, né? Só que para nós na agricultura ou para nós no meio ambiente que queremos produzir uma árvore ou uma planta, às vezes isso aí acaba sendo um problema que a gente tenha que superar, porque a gente tem um período determinado, a gente não pode ficar esperando isso aí acontecer naturalmente. Então a gente precisaria interferir nesses mecanismos, por isso da gente precisar estudar um pouquinho mais esses mecanismos, entender, né, esses mecanismos, para que a gente possa estar fazendo uma produção de muda com uma facilidade maior. Então, na agricultura, né, ela pode ser um problema, né, que às vezes você não entendendo uma semente, você faz um semeio e não vai germinar nada, né, mas às vezes a própria questão de não dar as condições favoráveis à própria planta pode induzir alguns tipos de dormência também, né? Então, para armazenar, no caso de semente, alguma coisa, pode ser alguns fatores que pode estar interferindo nessa dormência aí. A gente vai estar estudando também. Mas o problema é eu fazer um semeio lá de tantos tubetes, por exemplo, 100 tubetes e vai germinar 10, 20, né? Isso aí acaba sendo ruim para a gente não conseguindo programar adequadamente lá. Então, uma semente germina, depois vem outra semente germina, então eu teria uma desuniformidade muito grande. Nós queremos fazer o semeio e todas vêm a germinar ao mesmo tempo. Então, quando eu tenho desuniformidade, é algum mecanismo, né, que a planta tem de sobrevivência, inclusive para não germinar ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem que estar estudando isso aí para estar exatamente fazendo mudas programadas no tempo para aquele momento adequado que a gente quer, né? Mas a gente vai estudar então esses tratamentos, esses problemas aí na agricultura é importante, né? E dentro de um melhoramento genético a gente pode selecionar plantas que não tenha essa característica de dormência, ela vem germinar uniformemente e tudo. Então é dentro dos programas de melhoramento em muitas variedades, como de trigo, né, e outras cevadas. Então a gente já vem desenvolvendo variedade que vai ser semeada no campo, com semeadoras e tudo, queremos que ocorra, né, a germinação todas ao mesmo tempo. Tá certo? Mas é um problema quando eu trabalho com ervas daninhas, porque lá no campo tem semente que eu faço plantio e ela não germina, mas amanhã já vem germinando uma. Então, durante o plantio, eu tenho o tempo todo o aparecimento de plantas espontâneas ali, né, tanto da própria espécie, né, da cultura, como de ervas daninhas. Então, pode ser um problema disso aí, principalmente das plantas plantando da própria cultura, seria a manutenção da planta no campo durante o ano inteiro e conservando ali as doenças ali. Isso aí, inclusive, para algumas espécies, né? A gente trabalha aí, isso aí igual a soja, por exemplo. A gente precisa ter um período, né, que nós chamamos um vazio agronômico com essa espécie para cortar o ciclo de algumas doenças. Mas se a gente tem sementes que vai germinando posteriormente, isso pode ser um problema para a gente, né?
Nós podemos classificar essas dormências em termos de dormência primária, né, que é aquela que já está na própria característica da própria espécie, já vem programada geneticamente, e na própria formação da semente, ela já forma já com aquela característica já de dormência. Aí ela tem que ser superada por alguma forma ali na natureza, né? Que a gente vai estar estudando isso aí, entendendo um pouquinho maior, né? Ela manifesta, né, quando a semente completa o seu desenvolvimento, ou seja, quando colhemos a semente, ela apresenta aquela dormência. Então ela já vem naturalmente, mas nós vamos ver que tem outros tipos. Então dormência de pós-colheita. Em alguns casos, basta o período de armazenamento para superar essa dormência, ou seja, a gente colhe a semente, guarda, a hora que vai plantar, né, ela já está sem problema. É o caso aí da alface. Eu colhendo a semente de alface, se eu quiser fazer o semeio, ela não germina. Mas se eu esperar 3 meses, já não tem problema. Algodão 1 mês, o trigo 3 meses, né? Então eu não tenho problema de dormência mais. Mas no momento que eu acabo de colher, né, aí seria um problema se eu tivesse a necessidade de utilizar essa semente como para o plantio, né? Eu teria que esperar um pouco mais. Nós temos um outro tipo de dormência, né, que é a dormência do tipo secundária, né, que é aquela que ocorre esporadicamente em resposta a alguma coisa. Ou seja, eu colho a semente e não tem dormência, mas por algum motivo, algum estresse que ela passa a entrar num ciclo de dormência, né? Então ele é relacionado ao ambiente, a uma respostas, né? Então isso aí pode acontecer. Por exemplo, quando eu tenho semente de alface, né? Quando ela tem algum estresse, alguma coisa, temperatura elevada, né? Então se a temperatura estiver elevada, ela entra num processo de dormência. Se eu não voltar à exposição dessa semente à luz, né? Ela não germina. Então há necessidade de luz. Então, às vezes, alguma semente de alface, nós temos um períodozinho de luz que é necessário já no momento da umidade, mas se tiver um estresse ali, né, a temperatura elevada, ela entra em dormência. Ela fala, opa, talvez não está no momento de eu germinar ainda. Aí eu tenho que voltar a expor a luz com a umidade para que ela venha desenvolver. No caso, aqui também, a semente de sorgo, né? Quando a secagem dela leva a essa dormência aí. Arroz, a mesma coisa. Aí tem que quebrar, às vezes, ela cria uma película muito impermeável, né? Eu tenho que fazer algum procedimento, né, para ela voltar quebrar essa impermeabilidade ali. Mas quando não passa por essa secagem, né, em excesso, ela germina tranquilamente. E o outro caso de dormência é uma que normalmente é formada a semente, nós temos a semente, mas se eu colocar ela para germinar, ela não vai germinar de maneira alguma, ela não está completa a semente. Aí ela precisa de uma resposta do meio ambiente, do local, para levar ela a formar o embrião. Porque o embrião, às vezes, ele teria uma demanda, né, vamos dizer assim, energética, ou cuidados maiores, né, do que a própria semente só com as reservas. Então, na verdade, não forma o embrião. Eu tenho a semente sem embrião nenhum. Aí eu tenho que provocar essa semente, submetê-la a alguma condição, né, de temperatura, ou umidade, ou normalmente o mais comum é a temperaturas, né, para que ela inicie o processo de formar o embrião. Então, durante o período de formação da semente, ela não tem essa condição adequada para formar o embrião. Eu tenho que submeter ela em algumas condições, né? No caso, aí, semente de orquídeas, né? A própria semente de pêssego também, né? Então, ela não tem o embrião formado, tem a semente. Aí, a própria semente de maçã. É comum você falar, maçã não tem problema. Eu tinha uma maçã lá em casa,
né? E fiz o semeio, germinou sem problema nenhum. É claro, essa semente ficou esse fruto ficou guardado numa câmara fria, com temperaturas baixas, que foi a condições para quebrar um acúmulo de ácido abscísico que ocorre na semente, que trava ela para não formar o embrião. Quando eu levo na geladeira, a temperatura na câmara fria, normalmente, né, para conservar esse fruto, ela já quebra essa condição. Quando eu como a semente, como o fruto, a semente já está pronta para ser germinada, né? Mas do pêssego, muitas vezes não acontece isso. Tá? Então, essas são algumas condições, né, que podem acontecer na natureza para levar essas sementes a não germinar ou entrar em dormência, né? Então, no momento que estou dizendo aqui, existe uma desuniformidade na maturação ou produção de alguns promotores, que eu já mencionei aqui, que é o ácido abscísico, que impede a formação desse embrião. Aí eu teria que diminuir essa concentração de ácido abscísico, né, interno à semente, para que ela continue o desenvolvimento. Então, na formação da semente, quando ela está formando a semente, ela vai aumentando a quantidade de ácido abscísico até chegar um momento que ela trava, né, o seu desenvolvimento. Então, enquanto ela não passar por um período. Se é num período, por exemplo, uma planta no Rio Grande do Sul, no pêssego, por exemplo. Então, no verão que está formando o fruto, não tem frio nenhum. Essa semente ela é formada sem embrião. Enquanto ela não cair no chão, passar o período frio, ela não completa a sua formação, né? Outra causa de dormência, então, é a impermeabilidade ao oxigênio ou às trocas gasosas, né? Quando a estrutura da semente, nós já chegamos a comentar isso, né? O tegumento ali é muito grosso, né? E impede essa entrada de oxigênio ou a entrada de água e isso vai levar à não germinação. Ocorre muita espécie de gramíneas aí, porque no caso específico aqui também, que é a impermeabilidade ao oxigênio, a troca gasosa, né? Que à medida que isso acontece, né, mesmo que ela tenha água, ela não vai absorver também. Então, a germinação só atinge com a remoção, nesse caso aqui das gramíneas, do cariópsis, né, que é aquela proteção externa. Aí você retirando, né, alguns cortes no tegumento ali, aí essa impermeabilidade ela é quebrada e a semente começa a germinar. Mas normalmente já existe equipamentos, já, né, máquinas que a gente consegue fazer isso no momento que vai fazer o plantio. Então, exemplo, acontece com abóbora, né, arroz, aveia, que é aquela que impede essa entrada do oxigênio e também, às vezes, até de água. Semente de beterraba, maçã, gramíneas, forrageiras, ou seja, tem uma série de plantas que tem esse impedimento aqui à entrada do oxigênio, não só da água, né, que vai fazer com que não ocorra a germinação. E tem aquela restrição mecânica mesmo, né, que é não só a espessura é tão grande, né, que não permite nem o desenvolvimento, às vezes, do próprio crescimento do embrião. Então, nesse caso aí, é mais complicado ainda. Ele vai impedir tanto a entrada de água, de oxigênio, e vai limitar o crescimento do embrião. Nesse caso, nós temos aí que o pêssego tem a estrutura ali é muito resistente, né? Que segura o embrião. A própria manga tem um pouquinho também, mas não tanto. Mas a castanha do Brasil, né, e algumas forrageiras também pode acontecer essa dormência por essa restrição mecânica. Então, nós temos uma restrição à entrada de oxigênio e uma restrição mecânica ao crescimento e à absorção de entrada de oxigênio e de água ali também. Então, nós temos embrião dormente, né, que é aquele onde o embrião se completa dentro da semente, né? Mas ele, às vezes, não tem condições fisiológicas para desenvolver. Pode ser por algum fator, né, que esteja provocando isso aí. Então, em alguns casos, né, a gente tem que levar ele a algumas condições especiais de luz
ou resfriamento para superar essa dormência aí. Né? A presença de inibidores, no caso aí do ácido abscísico, né? Que é um ácido que trava, que nós já vimos, que é um hormônio vegetal, né, que segura o desenvolvimento. Ou seja, a multiplicação celular, o metabolismo, né, da planta é segurado por esse hormônio vegetal. Mas que a temperatura normalmente quebra, desativa esse hormônio, assim como outros hormônios, como giberelina, pode atuar sobre esse ácido abscísico, que ele é antagônico ao ácido abscísico aí. Bom, o mais comum é usar o resfriamento ali que nós falamos também. Então, já que nós falamos dos métodos, né, de dormência que existe, aí a gente vai estar falando como superar esse método, né? Então, alguns que têm, né, essa camada impermeável muito dura, né, a gente pode quebrar essa camada. Então, posso usar mecanismo, a lixa, né, posso usar uma cegueta, né, de maneira que eu supere, né, essa camada. O importante é que nessa escarificação mecânica eu nunca consiga atingir o embrião, porque se você machucar a parte interna, né, então você vai, por exemplo, uma semente que tem uma camada muito grossa, você vai serrando com a cegueta. A hora que chegar no cotilédon, tem que parar, né, para não danificar, se levaria ao apodrecimento. Então, é permitir a entrada de água ali para a semente. É claro que dependendo dessa espessura, nós vamos ter que ver qual que é o mecanismo mais favorável. Aqui na escola a gente tem vários, a gente usa às vezes uma pedra, vai dar escarificar um pouquinho, né? Às vezes a gente usa uma cegueta, às vezes usa uma tesoura cortando uma extremidade, né, dessa parte da semente, que já é suficiente. Então tem que ser aquilo que seja mais rápido, né, para ser utilizado ali, que favoreça essa tirada. Alguns até tem que dar uma marteladazinha para dar uma estalada, né, mas não quebrar, que aí a água já penetra. E alguns outros, né, que são muito duros, muito difícil, né, de utilizar essa parte mecânica. Aí eu teria que usar outros artifícios, né? Por exemplo, o ácido sulfúrico. É muito comum, mais usado, que utiliza até hoje o ácido sulfúrico, dado a sua dificuldade de tratamento e a sensibilidade do embrião que estaria dentro para um impacto mecânico e o tamanho da semente para você fazer ela mecanicamente com uma cegueta e tudo, é usado o ácido sulfúrico, então, que é o caso da azeitona, né? A oliva, né? A semente da oliveira, que é o que nós chamamos da azeitona. Então, a semente, ela está ali dentro. Então, ela tem uma camada muito espessa, muito difícil de ser superada. Então, até hoje é utilizado o ácido sulfúrico, né? Você deixa por tempo, um tempo determinado, de acordo com a espessura dessa camada. Nós temos cultivares que você deixa 10 minutos, tem outros que tem que deixar até 6 horas. Importante, o problema do ácido sulfúrico, né, que ele é altamente corrosivo, ele é poluente da natureza. Né? E às vezes, se você não lavar essa semente, né, esse ácido sulfúrico continua ali impregnado, né, nessa camada, né, no tegumento ali, e continua atuando. A hora que ele atingir, às vezes ele consegue atingir o embrião e mataria o embrião. Então esse tempo, né, que é feito, ele tem que ser para cada variedade, a gente tem que dosar qual que é o melhor tempo, fazer os testes de germinação, tá? E também terminou de fazer esse tempo 10 minutos, eu tenho que lavar muito bem esse material para tirar o excesso que ficaria grudado lá para colocar ela para germinar, tá? Várias outras espécies, inclusive do cerrado, nós já usamos o ácido sulfúrico. No entanto, para as espécies do cerrado, a gente tem tentado evitar ao máximo o uso do ácido sulfúrico, exatamente porque é um material, né, contaminante. E além de ser contaminante, é altamente perigoso você ficar trabalhando. Você tem que trabalhar no laboratório, com equipamento de proteção, dentro de uma
uma estufa, né? Para evitar esse problema de acidentes, né? Então, normalmente a gente tenta ter todos os outros métodos para depois a gente estar utilizando aí o ácido fúrico. No entanto, algumas espécies ainda obrigatoriamente é utilizado porque não conseguiu um outro, né, que pudesse fazer, principalmente quando você trabalha numa escala muito grande, né? Você tem lá 10 mil sementes para você pegar uma a uma e fazer essa escarificação é um pouquinho demorado. Então, esse produto químico ajudaria nesse sentido, tá certo? Mas levando em consideração que a gente tem que tomar esses cuidados aqui, tá? Mas na literatura vocês vão ver vários testes, vários trabalhos de pesquisa trabalhando aqui com as espécies do cerrado, utilizando esse método. Mas a recomendação, inclusive para publicação hoje, a gente teria dificuldade, né, se a gente não comparar todos, vários outros métodos, comprovar que nenhum outro método funcionou e você faz um trabalho utilizando ácido sulfúrico, né, provavelmente nenhuma literatura, nenhuma revista vai aceitar seu trabalho para publicação exatamente pela questão do risco, do perigo de utilização, né, e contaminação do meio ambiente. Então a gente teria que tomar cuidado realmente, evitar ao máximo estar utilizando esse método. Então procurar um método mecânico mais adequado para aquela espécie. Então aqui na escola, então por isso que é importante o estágio aí, que nós trabalhamos aí já trabalhamos com mais de 70 espécies no viveiro nosso, então cada um às vezes a gente tem um método mais apropriado para aquela espécie ali. Então um outro método, né, que a gente utiliza, já que nós não utilizamos o ácido sulfúrico, né, que é bastante comum, principalmente para as espécies do cerrado, é a água. Você coloca a água fervendo para as espécies do cerrado, né? Você coloca a água ferver, a hora que ela está em ebulição, você desliga, né? Você coloca a proporção de 3 vezes o volume de água para 1 volume, né, de semente, para que senão na hora que você coloca a semente ele esfria muito. Coloca a semente e deixaria até esfriar. Então várias espécies do cerrado normalmente têm funcionado bem, né? Outras, às vezes, um tempo bem menor, outras simplesmente você deixando na água morna aí por um tempo já seria suficiente. E a água, né? Também existe, no caso, algumas espécies que simplesmente se lavar ele bem, existe alguma substância impregnada, né? Alguns hormônios, na verdade, que estão na superfície, que quando você lava, enxágua bem, essa substância acaba drenando para a água, né? E a semente tem capacidade de voltar a desenvolver, né, as suas atividades. Então, ou seja, a água seria o primeiro tratamento que a gente tenta utilizar, né, por tempo, deixar de molho por 1 hora, 2 horas, de um dia por outro na água normal, ou tentar temperaturas diferentes dessa água, né, e temperaturas mais altas e também tempos diferentes, 1 hora, 2 horas, 3 horas, né, com a água na temperatura ambiente. Mas a maior parte delas, normalmente com a água morna, às vezes um tempo maior já é suficiente. Porque algumas com a água fervendo pode levar a matar o embrião também. Então esses são os cuidados que a gente tem que ter. Mas a gente tem vários trabalhos de pesquisa que trabalhando com várias espécies que já estão tabelados para algumas. Mas, com certeza, pelo número de espécies que existe na natureza, né, o que nós fizemos é uma quantidade muito pequena em relação às espécies existentes aí que a gente tem problema de germinação. A secagem prévia, né? Algumas sementes também, né? Você tem que colher, lavar e fazer uma secagem. E essa secagem ela ajuda a quebrar alguma substância que já leva à dormência, né? Ou até algum componente
né, inibidor da absorção de água que estaria ali na casca, ali, né, na superfície, né, no pericarpo, ou seja, um óleo que o próprio tempo os micro-organismos vão digerindo essas substâncias aí. Uma pré-secagem, né, ajudaria nesse sentido. Então é muito comum aí dentro das algumas forrageiras, hortaliças e tudo. Como nós vimos também, né, um pré-resfriamento pode atuar, porque principalmente quando nós temos substâncias, né, que na maioria das espécies é o ácido abscísico, quando você leva para a câmara fria, né, o frio quebra esse ácido abscísico, tá? Então, normalmente, às vezes a gente usa embebição em água, 12 a 24 horas, que começa a absorção de água, né? Também. Então, você faz um pré-respiramento, depois a absorção de água. Tá? E ela já começa a germinar. Ou a própria água, numa temperatura inicial, né? Temperatura baixa, que já faria esse trabalho aí do pré-resfriamento. Né? Então, o tempo também, de acordo com a variedade, tem espécie que gastaria 2 dias, outros 7 dias. Ou seja, se a gente verificar aqui, só de semente, nós temos uma infinidade de trabalhos que podem ser feitos, né, desenvolvidos para resolver problemas de germinação de sementes. Tá? Exatamente porque cada espécie tem uma característica um pouquinho diferente, né, daquele tegumento, do endocarpo, né, que é a parte mais dura, né, o mesocarpo, que às vezes ali que seria o entogumento, que pode ter alguns reguladores de crescimento, que está ajudando a travar a planta, né, a própria um fruto dentro uma semente dentro de um fruto, por exemplo, a laranja, ali nós temos bastante ácido abscísico ali, que é um hormônio que acaba a semente não germinando, apesar de estar úmido ali dentro, mas ela permanece totalmente intacta ali, né, para aquela espécie. Então essas espécies, principalmente que tem aquela mucilagem, né, é importante lavar aquela mucilagem, né, retirar, fazer uma secagem, que esses hormônios acabam deteriorando, vamos dizer assim, ou desativando esses hormônios. E a semente volta à atividade, ao metabolismo normal. Então, a estratificação em si, aí é o caso de algumas sementes, né, que nós já falamos, aí é um tempo maior. Então, aquelas sementes, por exemplo, que tem problema, que não tem embrião formados, né, que precisa completar o desenvolvimento do embrião, então normalmente essa semente requer um tempo de frio maior, que normalmente aí são tempo que vai aí de 1 mês, 2 meses, até 3 meses, com temperaturas abaixo de 7 graus. E isso, levar numa temperatura abaixo de 7 graus, né, normalmente isso aí nós chamamos, prepara a semente toda, coloca na câmara fria ou na própria geladeira, aquela parte mais baixa, deixa ali por 1 mês, 2 meses. Normalmente, essas sementes você pode colocar na câmara fria, se deixar 1 ano lá, não tem problema nenhum. Tá? Ela quebra o hormônio, mas ela não completa que a temperatura está baixa. Então é um processo até de conservação da própria semente. Tá? Então é colocado, se é para germinar já, a gente já coloca dentro de um recipiente com a determinada umidade e deixa ali durante um período suficiente para aquela espécie. Né? Aqui no caso aqui da macieira, da cerejeira, do pessegueiro, isso aí é ideal que fique acima de 30 dias. Então, na prática, se deixa aí em torno de 60 dias na câmara fria e aí você pode levar para germinar, que você não vai ter problema nenhum, né? Quanto à formação do embrião. Quanto a esse processo, então, de levar na câmara fria, nós chamamos de estratificação, né, da semente. Então, sempre que falar é levar em locais com temperaturas abaixo de 7 graus, né, e deixar ali até a quebra dessa dormência.
ela quebraria essa dormência, formaria o embrião, né? Depois, o que não quer dizer que uma planta tenha só um tipo de dormência. Nós já falamos aqui do caso do pêssego, nós temos dormência física também, né? Mas ele tem, além da dormência física, ele tem a dormência fisiológica, que há necessidade, então, de quebrar a dormência, fazer a estratificação, e, além disso, há necessidade também de quebrar a dormência física. Então, ele tem dois tipos de dormência nesse caso aqui. Nós estamos falando individualmente de cada processo, né? Mas não quer dizer que uma planta só tenha um tipo de dormência. Ela pode ter dois tipos de dormência, ok? Aqui algumas dormências, né, de pós-colheitas, né, no caso de algodão, só um exemplo, né? Então ela colheu o algodão, você pôr para germinar, ela tem que ficar pelo menos um mês, né, na secagem, né, esperar depois fazer a secagem, esperar um mês. No caso da cevada, né, às vezes algumas variedades, há necessidade de ficar até 9 meses guardado para plantar no ano seguinte, né? Além da remoção das glumas ali. Alface, né? Normalmente a maioria hoje em torno de 3 meses, e se caso tiver a presença de luz. Então as dormências, quebra de dormência ali. No caso do trigo, né? Ela tem que ficar armazenada aí também 1 a 3 meses, né? E a perfuração do cariópsis ali, né, para que ocorra a germinação tranquilamente e não tenha falha no plantio. Então, alguns cuidados que o produtor, no dia a dia dele, né, todos os produtores na nível de seu trabalho, ele já faz naturalmente aí, seguindo uma rotina, né, sem problema nenhum. Tá? Existem algumas dormências um pouquinho mais vamos dizer assim, complicadas, né? Mais difíceis, que são sementes muito pequenas, né? Que é, no caso, aí, a semente de gramíneas, e que a gente usa outros métodos aqui, como o nitrato de potássio. A gente faz a imbebição e normalmente quebra a dormência com uma facilidade maior. Então, o nitrato de potássio, vocês vão ver, no caso das gramíneas, é muito comum esse tratamento com nitrato a 0,2%. Algumas sementes, né, a gente trabalha aí para superar a dormência, nós chamamos de temperaturas subótimas, né, vamos supor que a germinação teria um desenvolvimento melhor, vamos supor a temperatura de 25 graus, 30 graus, mas a gente tem que submeter ela a uma temperatura menor, né, durante o processo de germinação, porque senão ela trava o seu desenvolvimento. Então, várias espécies de climas frio, hortaliças, né, de clima frio, tem esse tipo de característica. Normalmente, o produtor, para esse tipo de dormências aqui, normalmente as empresas de produção de semente já fazem isso aqui e entrega para o produtor, né, sem essa dormência. Então o produtor simplesmente vai chegar e fazer o plantio. Só que nós, como técnicos, a gente tem que entender que às vezes a gente vai estar trabalhando exatamente na produção de semente, a gente tem que entregar a semente, né, já superado esse problema de dormência. Ele quer plantar e germinar entre 1 e 2 dias e uniformemente, né, uma hoje, outra amanhã. Então por isso que nós temos que estar atento a esse tipo de tratamento que tem que ser feito, né? É claro que dentro dos programas de melhoramento, vem selecionando sempre variedades que não tenha esse problema de dormência, né? Então não haveria necessidade de quebrar a dormência. Então muitas delas já foram superadas, né? Essas dormências nos programas de melhoramento e seleção de plantas sem essa característica aí. É claro que para a natureza esse mecanismo foi importante para a sua sobrevivência. No nosso dia a dia, né, que a gente vai estar controlando o ambiente de armazenamento, o ambiente de plantio, o momento adequado de semeio, às vezes com a irrigação, então esse processo para nós já estaria prejudicando, mas na natureza ele foi essencial para a sobrevivência dessas espécies aí que desenvolveram esse tipo de dormência aí.
Aqui, no caso, a exposição à luz, né, que nós já vimos, o próprio fumo, a alface, mais um aí que é necessário expor a semente à luz, né, para ela quebrar algumas dormências, para depois você fazer a germinação, ou colocá-la para germinar, tá certo? E no caso da alface, inclusive, a gente já coloca ela para germinar exposta à luz, a gente nem faz, não enterra, né? Do próprio fumo pode ser feito também. Né? Então, às vezes pode fazer um pré-germinação para depois colocar ela para germinar. Ela começa a germinar e a gente depois põe num processo de enterrio, vamos dizer ali, no caso do fumo. Alguns casos tem que fazer excisão do embrião, né? Isso aí, semente de arbustivo, algumas árvores aí, né? Que tem um período para superar a dormência muito grande, né? Mas seriam aquelas dormências então do tipo mecânica. Também utilização aí do bisturi para fazer os cortes, né? Às vezes, em algum caso, né, a gente precisa, como no caso das orquídeas, né, são sementes que praticamente a gente não tem reservas. Então ela morre com uma facilidade muito grande, a gente não tem nem problema, ela só germinaria, né? Na verdade, no caso da orquídea, é milhões de sementes, mas minúsculas as sementes. Então é melhor a gente levar para um ambiente totalmente controlado. Normalmente essa semente, para germinar na natureza, ela se associa a um fungo, a uma bactéria que nutre essa semente, né? Ela tem uma dormência, mas esse fungo vai nutrir a semente né, para um processo simbiótico, né, para que ela desenvolva. Algumas são, nós chamamos micorrizas, né, esses fungos que associam essas sementes, né, e na natureza não só, o próprio pinus tem isso aí, algumas espécies do cerrado tem isso aí, como tem na orquídea. Né? Na orquídea foi bastante estudado como é uma flor bonita, então tem vários trabalhos nesse sentido aí. As espécies do cerrado são poucas ainda estudadas quanto à questão das micorrizas para a germinação. Nesses casos a gente recupera, quando a gente não sabe, está tendo problema, muitas vezes utiliza o solo da própria planta, né, para contaminar o material que a gente tem para colocar ela para germinar, né, no caso da semente. Então tudo isso implica, né, nessa viabilidade, nas reservas do embrião, no crescimento, né, se a gente não fizer essa interferência, tá certo? Então é importante que a gente, todo esse mecanismo aqui, né, que a gente utiliza, isso é viabilizando uma uniformidade na germinação. Aqui vamos passar só os métodos, resumindo tudo isso que a gente falou, né? Depois a gente vai, para fechar, a gente vai entender isso aqui, que a gente não vai estudar todos os espécies. Então, gramíneas. Então, normalmente, o que a gente usa? Rompimento da cariopse, que é aquele envolvimento que tem dele, o tratamento com nitrato de potássio e luz. Então, mais para quebrar a dormência, né? E temperaturas alternadas, temperatura mais alta, mais baixa, também ajuda a trincar, né, essa cariopse e facilitar a germinação ali na presença de água. Né, o pré-resfriamento, tensão com oxigênio, então uma pressão, um local com muito oxigênio também, né, que esse cariopse normalmente ele dificulta a penetração não só de água, mas de oxigênio ou de gases também, com que levaria a não germinação. Então, para as gramíneas, a gente teria esses métodos que a gente pode testar numa variedade e ver qual que é o mais adequado. Quando eu tenho tipo de dormência, que é o tegumento impermeável, né, combinado com embrião dormente, seria a escarificação mecânica, que é quebrar aquela camada impermeável, né, mecanicamente ou com algum produto, né? Aqui eu coloquei o ácido sulfúrico, né? E depois levar a temperaturas baixas. Aqui no caso a combinação das dois tipos de dormência, que seria a dormência impermeabilidade e fisiológica, né? Que é o embrião que não foi formado ou o embrião dormente, para que não acabou o ciclo, né, de formação do embrião. Então, dormência dupla, né, que é epicote e radizes dormente, né?
Então, nesse caso aqui, especificamente, né, a gente usa a estratificação a baixa temperatura para superar a dormência da radícula e depois ela submete, né, a um período de condições favoráveis de crescimento da raiz, uma nova estratificação, né, no caso temperatura, para superar a dormência do epicótilo, que é a hora que ele começa a crescer, e depois tem que voltar à temperatura normal, né? Então esses aqui tem que levar a temperaturas baixas, altas, né, para que aconteça a germinação. Mas normalmente a temperatura baixa, depois levando a temperatura normal por um período, normalmente funciona bem. Então veja bem, nós vimos todos esses processos de germinação e verificamos que nós não, mesmo vocês fazendo um curso de propagação, germinação de semente, nós não vamos abranger todas as espécies, isso é impossível, tá? Então o que nós temos que fazer é correlacionar o ambiente de origem dessas plantas, tá, com o método que a gente vai utilizar. Veja bem, nós vimos a questão das plantas de clima frio, né, que nós temos uma planta que não pode germinar. Então, se eu chegar uma espécie para você souber que essa planta é uma planta de clima frio, eu tenho que pensar o seguinte, que ela, na natureza, provavelmente aquele ambiente conduziu ela a um tipo de dormência para ela conseguir sobreviver lá. E que normalmente esse método para superar essa dormência é exatamente aquelas condições climáticas que tem naquela região. No caso do pesco, que é a semente cair, formar em dezembro, janeiro, ela cairia no chão, ficaria no chão no solo, como ela tem uma camada impermeável muito grossa, ela viria com a neve, cobriria pela neve, forma camadas aí de 10, 20, 30 centímetros. Depois essa neve vai derretendo, ela fica inundada na água da neve, derretendo por um período grande. Depois a temperatura subiria e ela germinaria. Mas como isso acontece na natureza de uma maneira muito lenta, né? Às vezes essa camada impermeável que ela tem é mais fácil a gente ir retirar ela, né? Retirar ela mecanicamente, levar ela na geladeira, né? Fazer a estratificação, depois quebrar essa camada impermeável e ela germina aí tranquilamente em 7 dias. Na natureza, ela gastaria aí 1 ano para germinar, que seria ela ficar submersa lá no gelo, depois ela ficar mergulhada na água ali, num ambiente encharcado, né? Aí por 2, 3 meses, depois ela germinaria. Da hora que o ambiente estiver secando, a temperatura subindo, ela germinaria. Só a gente controlaria esses métodos aí. Então, se a gente começar a relacionar a espécie com o ambiente, a gente resolve uma série de problemas de germinação ou de estudos que você vai testar. Do cerrado, a mesma coisa. Uma planta, uma espécie do cerrado, normalmente no cerrado acontece, o clima é o seguinte: a semente cairia, um fruto lá em fevereiro no solo, esse solo secaria, não chove, a temperatura baixa, né? Ela tem normalmente uma quantidade, às vezes, uma impermeabilidade muito grande, ela precisaria de alguma coisa corroer aquele tegumento muito espesso, né? Então, pode acontecer nesse período ter ataque de alguma praga que realmente venha danificar essa semente. Mas normalmente ela estando ali no solo, durante aqueles 6 meses do inverno, né, que ocorre no cerrado, que é sem chuva, tá? Normalmente no cerrado tem uma característica que às vezes a gente esquece, né, que é o cerrado, mesmo antes da antropoficação, aliás, o que acontecia? Quando nós temos um ambiente no cerrado, durante o período seco, 6 meses, o ar vai se poluindo, vai poluindo. E o que é a poluição? São partículas, né, com cargas que ficam suspensas no ar, dado a densidade desse ar que é muito grande. E por falta de chuva, que a chuva vai lavar tudo isso.
Então, à medida que essas partículas vão ficando, poluindo o ar, essas partículas vão batendo uma na outra e vão criando cargas elétricas. Então, na verdade, nós vamos criando um ar carregado com uma quantidade de eletricidade muito grande. Quando vai formar mudança do tempo para formar chuva, a primeira coisa que vai acontecendo para formar chuva é a umidade do ar ir aumentando. Vai aumentando, aumentando, até condensar gotas e formar a chuva. Nesse momento que na natureza acontece um pouco antes da gota, a umidade, essa carga elétrica que é formada e quando ela dá e mais a água que tem carregada no ar forma uma descarga elétrica no solo. Essa diferença, cargas positivas, cargas negativas, quando tem umidade, ocorre o que nós chamamos raios e a trovoada. Então, no início das primeiras chuvas, normalmente vem a trovoada, raios, e isso pegaria fogo no cerrado. Então, a queimada no cerrado, ela ocorria naturalmente antes da presença do homem. A diferença é que normalmente a queimada no cerrado ela só acontecia nesse momento exato onde formava a chuva. Então vinha, queimava e já chovia logo em seguida. Então aí não teria problema nenhum, porque você tem uma queimada e a chuva em seguida, não dá tempo da poeira carregar os nutrientes e essa semente que estaria no chão queimaria um pouquinho, reduzindo essa película. Vindo a chuva, logo em seguida ela germinaria. Então provocaria uma germinação mais rápida. Então essa semente do cerrado, muitas delas suportam temperatura muito alta. Por isso da água quente, a gente colocar ela na água fervendo e a gente conseguir fazer com que ela germine, quebra essa película ali que tem naturalmente ali. Então, dado essas características climáticas, aconteceria isso. E baseado nessas condições naturais que tem, a gente pode escolher o método de superar a dormência. Né? Então, o que a gente faz é exatamente isso, copiar a natureza e condicionar a essas condições que a natureza selecionou para aquela semente ali, que o momento dela germinar. Tá certo? Então, nesse caso, nós temos a semente do cerrado. Mas no cerrado também nós temos microclimas mais úmidos, que sementes do cerrado que não há necessidade de nada disso. Ela já germina aqui os lugares mais úmidos, mais férteis, mais próximos dos córregos e tudo, que são sementes bem diferentes, que não tem às vezes dormência nenhuma. Se a gente já vai para um outro tipo de ambiente, que é o ambiente de Amazonas, né? Então, ou da mata equatorial, a gente sabe que nessas matas equatorial, como acontece em Manaus, todo dia chove às 3 horas da tarde, praticamente você pode acertar um relógio quase, né, que se diz 3 horas da tarde todo dia chove. Isso significa que durante o ano inteiro chove, tem chuva. Então aquela semente que caiu no chão, ela já pode germinar em qualquer época do ano, porque o ano inteiro é quente e o ano inteiro é úmido. Então a temperatura não muda durante o ano, a luz não muda durante o ano e a umidade também o ano inteiro úmido. Então o ano inteiro, aquela que vai germinar é aquela que tiver um espaço para germinar, ela germina ali. Tá? Então, mas por outro lado, se você quiser quebrar a dormência dessa semente, ela não tem, mas ela não tem a viabilidade. Então nós temos que estar atento a isso aí, que às vezes a gente pensa que a semente não está germinando porque ela tem dormência e na verdade ela tem uma longevidade muito curta. Então, se vocês começarem a raciocinar com o ambiente, vocês vão conseguir verificar o melhor método aí para quebra de dormência. Tá certo? Então, nesse caso aqui, que eu estou mostrando aqui, é um caso, né, utilizando submersão a ácido sulfúrico, né? Então, o ácido sulfúrico, para essas espécies aqui, tem umas que é 1 hora, outras 5 a 7 minutos, outras 30 minutos, desde que se lave. Então, isso aqui são alguns métodos, né? Eu até coloquei aqui, mas só dizendo que tem vários trabalhos utilizando, mesmo sendo um método, né, com um produto químico, né? Mas existe trabalhos com isso aí. Então, por quê? Deve ter testado outros métodos
e tá difícil, né, de se fazer essa quebra de dormência. Então tem esse teste. E com a água, normalmente o tempo de submersão na água, ou deixar são tempo maior, 1 hora, 3 horas, 2 dias, 3 dias, né, submerso na água, ok? Então dá para a gente entender um pouquinho mais, né, de tudo isso aqui, olhando essas espécies, né, que tem aí na natureza e observando esse meio ambiente. É claro que nós temos ainda o clima subtropical, que é aquelas que existe aquela mucilagem, né? Que nós não vamos fazer a prática, todo ano a gente faz, mas vou ver se às vezes até simula uma prática aqui, que é no caso uma semente de laranja, maracujá, que é subtropical. Essa semente tem um alto teor de ácido abscísico na mucilagem. Se você lavar, tirando aquela mucilagem, aquela babinha que fica na semente e colocando para secar, que seria um daqueles métodos, né? Então, ela vai germinar. Então, dá para você correlacionar também o tipo de fruto, que é um fruto que ficaria submerso dentro da água e não germina, com o método que talvez a gente vai ter que usar para quebrar essa dormência aí. Se vocês raciocinar, qualquer caso vai ficar fácil de resolver aí, ok? Então a gente termina por aqui e até a próxima aula, onde a gente vai estar mudando o método de propagação, ok? Até mais!